Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. No dia 9 de novembro, celebramos o Dia Mundial da Adoção. Já no dia 24 de dezembro, comemoramos o Dia do Órfão. Atualmente, cerca de 5 mil crianças e adolescentes estão na fila de adoção no Brasil. Enquanto isso, mais de 33 mil famílias aguardam para acolhê-los. Esse é um dado do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. No entanto, há um descompasso. A maioria dos adotantes preferem crianças menores de 4 anos, enquanto muitos dos acolhidos têm mais de 6 anos, ou são adolescentes ou fazem parte de grupo de irmãos. Aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu, nós temos 2 SAICAs e trabalhamos para garantir às crianças e adolescentes o melhor futuro, seja com suas famílias biológicas, substitutas ou por meio de adoção. Para esclarecer mais sobre os desafios, nós vamos ter uma conversa aqui no podcast com a gerente do SAICA Padre Deon, a Lucilene Cristina Jesué, que há 7 anos trabalha com acolhimento. No bate-papo, ela também vai esclarecer as dúvidas mais comuns sobre adoção, sobre como funciona uma casa do SAICA. Vamos abordar temas como o dia a dia na casa do abrigo e o trabalho que o Instituto Meninos de São Judas Tadeu exerce em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a Vara da Infância e da Juventude, entre outros assuntos. Vamos falar sobre isso hoje. Lucilene, seja bem-vinda ao Nossa Vozcast. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Lu. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para a gente esclarecer, né? Primeiro, a primeira pergunta, né, Lucilene, para você esclarecer para os nossos ouvintes o que é o SAICA, o que significa essa sigla? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É muito gratificante estar aqui e dividir um pouquinho dessa experiência que eu tenho, né, com o trabalho em serviço de acolhimento. O SAICA é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. É um serviço de alta complexidade que pertence ao Sistema Único de Assistência Social. Voltado para acolhimento de crianças e adolescentes em medida protetiva, né, seja por alguma negligência, situação de vulnerabilidade, risco, abandono, abusos ou situações conflituosas no ambiente familiar, né? Agora, Lu, essas crianças e adolescentes têm uma idade para elas chegar no SAICA ou não? Não existe uma idade específica. É muito mais no sentido de identificação da situação de vulnerabilidade que os serviços realizam, que identificam e acionam o judiciário para que haja o acolhimento institucional, né? Hoje no Instituto nós temos 2 SAICAs, cada um com a possibilidade de acolhimento de 15 cada um. E então a gente só pode 15 crianças numa casa, é isso? Isso, o permitido é 15, a capacidade máxima é 15 acolhidos. Não é só para menino ou menina, nós fazemos os atendimentos que é misto, tanto de grupo de irmãos, para menino, para menina, e é lógico que tem os quartos identificados separadamente, mas é um serviço misto. Agora, Lu, você já está aqui com a gente no Instituto já tem alguns anos, né? E você sabe um pouco da história do Instituto. O Instituto que ele foi fundado, a gente acabou de completar 78 anos, né? Estamos chegando nos 80 anos e era diferente, né? O acolhimento da criança. Então as crianças elas ficavam todas juntas, né? O Instituto já chegou a atender 200 crianças, 300 crianças de uma vez e hoje então já não é permitido, né? Então são 15 crianças por casa. Isso, são 15 crianças por casa e nesses moldes nós temos a equipe técnica, nós temos os orientadores que ficam 24 horas no acompanhamento, dividido por turno, a equipe técnica fica de segunda a sexta, então são suportes técnicos que são necessários para o desenvolvimento do trabalho. Como é que é essa equipe técnica, Lu? A equipe técnica ela é composta por assistente social, psicólogo e pedagogo. Elas fazem todo o trabalho relacionado à política de educação, à saúde e assistência. Então, cada uma dentro da sua especificidade de área de trabalho, elas desenvolvem
atividades relacionadas ao desenvolvimento dos acolhidos, né? Por exemplo, a pedagoga, ela fica com a parte da educação, toda a parte escolar, toda a parte de preparação dos orientadores no trabalho com os acolhidos, desenvolvendo algumas temáticas necessárias para o desenvolvimento, para a maturidade, né? Ou questões que a gente vai identificando realmente no dia a dia que é necessário. Então, a pedagoga faz toda essa parte, toda essa contextualização e vai criando mini projetos para que seja desenvolvido pelos orientadores. Vai dando todo o suporte que é necessário. A assistente social, por exemplo, ela fica com a parte realmente do trabalho com as famílias, de realmente o trabalho de vinculação, reintegração familiar, né, de acompanhamento. Tem algumas temáticas que são importantes também desenvolver com as famílias, junto com os acolhidos. Então, ela vai fazendo esse acompanhamento, né, na inserção da criança ao ambiente familiar. Certo, então vamos começar falando um pouco do trabalho, então, da pedagoga, né? Mas isso não quer dizer que as crianças não vão para a escola, né? Elas vão para a escola, né? Aqueles que já têm a idade para ir, e mesmo assim, eles têm esse acompanhamento dentro de casa, é isso? Isso, porque assim, eles estão em um serviço de acolhimento, é uma casa comum de uma família normal. E aí eles têm uma vida, né? Eles vão para a escola, eles fazem atividades culturais dentro e fora do serviço. Tem lição de casa, Tem lição, né? de casa. Então, todo esse suporte a pedagoga, ela oferece, né? Porque, assim, as atividades escolares, quem realiza com os acolhidos são os orientadores noturnos. Mas, por exemplo, certo. Tem alguma temática, algum assunto que ele não domina ou que ele tem dificuldade, ou alguma percepção, por exemplo, na leitura, na escrita, que ele não tem o aparato ali para dar o subsídio na hora. Então, ele recorre à pedagoga e ela faz um projeto voltado para aquela dificuldade para que seja sanada. Né? Então, além de estudar, além das atividades escolares, a gente vai identificando as necessidades que o acolhido apresenta de imediato ali, para a gente oferecendo suporte. Por exemplo, algum acompanhamento psicopedagógico. Hoje a gente não tem na casa, né? A gente precisa procurar fora. Então, a pedagoga, ela tem esse papel de identificar algumas pessoas que possam ser realmente, como eu digo, voluntários nesse aspecto, né? Que possa ajudar a criança a realmente fazer todo esse trabalho realmente de recuperação. Agora, falando um pouco do trabalho da assistente social, você falou sobre reintegração familiar, né? Quem não entende muito, né? A maioria dos leigos fala, é uma casa de abrigo, então as crianças estão lá já para adoção. Não é bem assim, né, Lucilene? Não, as pessoas realmente não têm essa noção, né? Quando falam em serviço de acolhimento, já acham que todos estão para adoção. E não, eles vão para o serviço de acolhimento para um trabalho de fortalecimento dos vínculos. Nós chamamos de identificação do perfil, né, do nosso público. E aí a equipe técnica, primeiramente, né, ela identifica a necessidade, o porquê que os motivos que ocasionaram o acolhimento. A partir disso, elas começam a fazer todo um trabalho de identificação, né, para ver se realmente foi a família nuclear que foi negligente. Se foi a família nuclear, a gente pode ver uma possibilidade de inserção na família extensa. E se realmente esgotaram todas as possibilidades, a gente faz uma discussão de caso com o judiciário, com todos os serviços da rede socioassistencial, para ver a possibilidade de inserção numa família substituta, que aí sim é a adoção. Então, você falou de 3 exemplos. A família nuclear é o quê? Pai e mãe. Isso, pai, mãe e irmãos. A família extensa é os avós, tios e primos de primeiro grau. E a família... E a família substituta. A substituta. Que é aí a sim adoção. Que ele vai para adoção. Isso. Então, primeiro, há uma tentativa com a própria família, né? Pai e mãe ali. Aí, vamos supor, não deu certo, tenta os tios, avós, tudo. Aí só depois
né, que ele vai que a criança vai para uma adoção. Então isso é importante também, porque eu comecei o nosso podcast falando dessa discrepância que tem de crianças que estão na fila para adoção e de famílias aguardando, né? Então, por isso que é demorado, né? Tem todo um trabalho, né, Lucilene? Justamente. Primeiramente, a gente precisa esgotar as possibilidades, né? A gente sabe dos desafios que tem numa família hoje, né? Tem muitos atritos. Sim, mas é possível se trabalhar. Então, a gente faz todo um trabalho de reestruturação familiar primeiro, para depois esgotar as possibilidades, né? E realmente tirar essa criança da família com a destituição do poder familiar e colocá-la em uma família substituta. Mas é um processo. Agora, quando essa criança ou esse adolescente, ele é matriculado numa escola ali perto do SAICA, né? Sim. E aí, quem que é o responsável? Por exemplo, quem vai numa reunião de escola? Quem participa das atividades? Tá, é uma boa pergunta, porque há casos. A gente trabalha com as possibilidades. Vou dar 2 exemplos, né? A responsabilidade total é do serviço de acolhimento, porque a gente assume, a gente atua como um guardião legal. E aí, assim, todas as questões relacionadas à escola é de responsabilidade do SAICA tramitar, articular, acompanhar, dar todo o suporte. Mas, por exemplo, se o acolhido ele tem um familiar próximo e é com essa família que nós estamos fazendo um trabalho com possibilidade de reintegração, de retorno familiar, não nos impede de convidar esse familiar para participar daquela vida escolar ativa, de uma reunião ou de um atendimento de saúde. Ele pode acompanhar, até porque se está pleiteando a possibilidade de assumir a responsabilidade de guarda, ele precisa acompanhar a rotina, ele precisa estar atento, né, a tudo que acontece. Então, a gente insere esse familiar neste contexto e vai dando subsídio para ele também ter condições de assumir aquela responsabilidade. A gente meio que trabalha com o sentido de emancipar, né? A gente dá a vara para pescar e ensina a pescar. Agora, a partir daqui, é com você. Né? Então, a gente sabe que muitos vão para o serviço de acolhimento e não frequentavam a escola. Às vezes, até esse é um dos motivos, né, de ter ido para um serviço de acolhimento, que a família não conseguia fazer aquele acompanhamento, de dar todo o suporte, de levar à escola, de acompanhar as notas, de avaliar. Então, quando vai para o serviço de acolhimento, a gente assume um pouco esse papel com a família, de prepará-lo para retomar os cuidados novamente. Entendi. Agora, Lucilene, quando essa criança, esse adolescente, é feito com sucesso essa reintegração familiar, ali acabou a responsabilidade do SAICA? Não. Quando o adolescente, a criança, ele é desacolhido, nós realizamos o acompanhamento ainda durante 6 meses. Né? Então, a gente vai fazendo a articulação com CREAS de referência, né? E com o judiciário. Que é o CREAS? O CREAS é um serviço de referência especializado em assistência social. Então, ele vai fazendo o acompanhamento desta família, né? Porque quando o acolhido está no SAICA, é responsabilidade do serviço. Mas quem acompanha a família? Qual o suporte que ele tem? Então, a rede socioassistencial, ela precisa também subsidiar essa família para assumir esse cuidado. Então, assim como o acolhido recebe atenção, cuidado, suporte, a família também precisa. Então, o CREAS, de uma certa forma, ele assume esse papel também, de dar suporte a essa família nas necessidades que ela possui. Ô, Lucilene, pela sua experiência, não sei se você já vivenciou algum caso assim, já ocorreu dessa criança, desse adolescente ser reintegrado à família e ter que voltar depois desse acompanhamento para o SAICA? Infelizmente. É uma realidade que dói muito, porque é isso. Mas a gente trabalha com pessoas, com seres humanos. Então, nós fazemos o nosso papel, mas não há possibilidade, não há garantia. É um trabalho que é assíduo. Ele tem que ser acompanhado constantemente. É lapidação.
Mas acontece, né, do acolhido ele ser desligado e por algum motivo a família não dá conta, permanecer naquela situação de negligência e ter que retornar, para retomar todo um trabalho. E aí a equipe técnica inicia uma nova busca, que é o processo de busca ativa familiar novamente. Né? Se essa pessoa não deu conta, e agora? O que vai fazer? Vamos estudar a possibilidade de um outro familiar assumir, que realmente queira e que realmente assuma a responsabilidade de fato. É um trabalho de muita responsabilidade que envolve muitos profissionais, né? Sim. Agora, Lucilene, a gente falou dessa reintegração, né, dos tipos de famílias, né, que tem. E quando foi tentado tudo isso, a criança ou adolescente está lá para adoção. Como é que funciona a adoção? É igual a gente vê na televisão, nos filmes, nos seriados, a pessoa chega lá numa casa-abrigo, escolhe uma criança, né? É assim que fala? Escolhe? Explica pra gente. Não é assim que funciona, né? Existe todo um trabalho que é desenvolvido. Nós, os serviços de acolhimento, nós, na verdade, não fazemos essa preparação. São os técnicos forenses que avaliam, né, juntamente com toda a rede, essa possibilidade de colocação no CNA. E a partir daí procura-se os pretendentes. Porém, esses pretendentes não é simplesmente eu quero adotar. Eles precisam, as famílias precisam fazer uma preparação. Eles precisam se habilitar. Então, tem cursos preparatórios para ele se habilitar. A partir daí, vai cruzando esses dados do perfil do acolhido com o perfil da família, né? Se é realmente o que a pessoa, quando quer adotar, o que ela coloca. Tem que ser acima de 12 anos ou não, tem que ser abaixo, quais são as características. Então, mediante essas informações, fazem o cruzamento de dados. E aí, quem está cuidando dessa família que quer adotar é quem? É a vara da infância? São outras pessoas, é isso? Isso, a vara da infância que tem a responsabilidade de acompanhar. De até colocar eles para fazer, direcionar para os cursos. Não, aí não são vocês, Não, certo? Não somos nós. Essa responsabilidade, né, é realmente da vara da criança e do adolescente que faz toda essa tramitação. Certo. Lucilene, uma dúvida também, né? Que também as pessoas têm muita curiosidade. Você, há 7 anos trabalhando, né? Eu sei que você já trabalhou lá em Minas Gerais, agora aqui em São Paulo, né? Aqui no nosso instituto. Você já acompanhou uma adoção do começo ao fim, né? Como é que foi isso? Qual que foi a emoção de ver um acolhido ali indo para uma família? Queria que você contasse se você já viveu alguma experiência. Na verdade, eu já vivenciei várias experiências boas que deram muito certo mesmo, principalmente de adolescentes. Que é mais difícil, né? Que é muito mais difícil. Eu acho que é um desafio muito grande. Eu acho que esse espaço também é um espaço muito interessante, até mesmo para fazer com que as pessoas entendam isso, né? A adoção é um ato de amor. Não quer dizer que não tem... o sangue não é família. Família, se você, né, ama, se você cuida, você é família. Se você é presença, você é família. Né? E as pessoas infelizmente, têm muito receio de adotar adolescentes, porque acha que não vai dar certo, a pessoa, né, já está ali um pouco maior, já tem entendimento, não vai querer, e é muito pelo contrário. Muitos adolescentes têm bastante dificuldade, muitos problemas, porque eles querem realmente se fazer visto, eles querem alguém que seja presença na vida deles, eles requerem pessoas que cuidem. Né? Então, muitas das vezes, alguns comportamentos é muito mais para chamar a atenção. Olha, eu tô aqui, me olhem, cuidem de mim. Então, dá certo, né? Eu acho que é difícil, sim, mas é com conversa, é com diálogo, é com responsabilidade, é mostrando para ele que você vai estar ali nas dificuldades, na alegria, na tristeza, mas vai estar presente, coisa que muitas das vezes a família nuclear
não fez. Não conseguiu. Uhum. Então, assim, eu já vi várias histórias de sucesso, desde criança, adolescente, pessoas que realmente quiseram assumir essa responsabilidade, fizeram toda a preparação, fizeram um curso, foram conhecer no serviço de acolhimento, porque a partir do momento que está habilitado e é autorizado, quem vai fazer esse trabalho de vinculação é o SAICA. Então, a gente acompanha. Então, nós acompanhamos todo esse processo o primeiro encontro, como que é, de falar ali com a criança, de falar com a família, de fazer aquele momento de interação, de trazer mesmo para reflexões, trabalhando a questão do afeto, da convivência. E é muito gostoso, porque você vai entendendo que é tudo um processo de construção. A possibilidade que as pessoas colocam, se permite, né? Então, isso é muito bonito. Então, hoje, assim, a maioria das famílias que eu conheço que adotaram estão bem até hoje. É lógico que tem os desafios de uma família comum, que é normal, né? Que faz parte, mas é vencer os obstáculos dia a dia, né? Tem uns ainda que ainda acionam, né, pelo serviço de acolhimento. Olha, a gente está viva, a gente está por aqui, manda aquele abraço, manda aquele oi. E a gente fica feliz, porque a gente vê o quanto, eu falo que a fisionomia das crianças, dos adolescentes muda totalmente. Eles ficam muito diferentes. E a gente vê que é aquilo mesmo que eles precisavam, de alguém que cuidasse, que oferecesse afeto, reciprocidade. Falta isso, né? E é um apelo que eu faço aqui também, né? As pessoas que querem realmente adotar, que não tenha receio. E às vezes fica naquele perfil de, não, tem que ser menor de 9 anos, de 7 anos. Não, mude o perfil e tente pelo menos. Tem muitos adolescentes em serviço de acolhimento querendo uma família, simplesmente querendo ser visto por alguém. E é possível, pelo menos tente, né? Eu acho que a vinculação, ela começa por aí, pela tentativa, pela abertura de coração, né? Pelo amor, e você vai gostando, você vai entendendo e vai se tornando família. Com certeza. Também é muito, muito legal o seu depoimento, né? Para incentivar as pessoas, mas Lu, eu queria também tratar de um assunto que não é tão legal, né? Que a gente sabe que acontece também, que é quando essa família que adota, ela acaba devolvendo, até um termo que não é legal, mas é muito usado, é isso mesmo? Faz todo o processo, às vezes demora um ano, conheceu a criança, levou para casa, ficou um tempo, voltou, e aí quando sai em definitivo, ela devolve a criança, né? Ou o adolescente, sim, né? É triste, sim, mas eu acredito que quando essas pessoas têm essa atitude é porque realmente não tinha ao certo o que queriam. Porque quando você realmente quer, você assume e vai até o fim, aconteça o que acontecer. E é lógico também que eu não estou aqui dizendo que a criança tem que ficar sofrendo ali naquele espaço. Aí eu também não concordo, né? Se realmente a situação está fugindo do controle, está colocando o acolhido em risco, a criança ou adolescente em risco, ele não tem que estar com a família mesmo, não. Ele tem que ir para um espaço onde ele vai ser cuidado, né? Mas quando as pessoas realmente têm a certeza do que quer, aconteça o que acontecer, vai até o final, vai cuidar, vai ter o desafio, vai ter atritos, vai ter conflitos na família, mas vamos buscar ajuda. Hoje tem acompanhamento psicológico, que é um aparato que as famílias podem utilizar, que é muito necessário. Porque, assim, querendo ou não, a criança ou adolescente, dependendo da idade, ele lembra, ele tem recortes de tudo que ele viveu. Tem como esquecer? Não tem como esquecer. Mas ele pode utilizar daquilo que ele viveu para construir uma nova vida, um novo futuro. E precisa auxiliar. Sem ajuda psicológica consegue? Não. Tem que ter suporte. Tem que ter o suporte. Tem que ter suporte. Não só a criança, mas também a família. Então, assim, é desafiador, mas precisa buscar. Hoje tem vários serviços que oferecem. Então, não dá também simplesmente para desacolher e não fazer mais nada. Não utilizar dos aparatos técnicos que tem no município, né, do suporte dos serviços da rede, tanto socioassistencial quanto das políticas públicas. Precisa dar continuidade.
né? Principalmente quando se trata de adolescente, porque adolescente não fica em casa parado. Você tem que ter alguma coisa. Tem que ter rotina, você precisa criar rotina. Você falou de adolescentes, Lucilene, eu lembro que também a gente aqui no Instituto, e onde também tem o SAICA, você colocou aqui, que não tem idade, né, para chegar, mas tem idade para sair, né? Justo. Para chegar não tem, né? E para sair realmente com 17, 11 meses, ele tem que... Porque ele já tá já vai completar os 18, ele precisa sair. E a gente faz essa preparação. Quando a gente entende que não tem possibilidade nenhuma de retorno familiar, independente de possibilidade ou não, o trabalho do serviço de acolhimento é preparar, né, os acolhidos para uma vida adulta, para ele dar conta de fazer uma comida, de limpar o seu espaço, de procurar um emprego, de ter uma vida financeira controlada. Então, tudo isso a gente faz, né? De ensinar. Primeiro, o salário. Olha, você vai ficar com... Você ganha R$500. Com quantos que a gente vai deixar no banco e quantos que você vai gastar? Então, a gente já vai fazendo esse trabalho que é educação. Os adolescentes no SAICA, eles já têm uma conta no banco se eles trabalham, sim, é isso? Se eles trabalham, eles já têm uma conta no banco. E aí, a assistente social faz esse papel com eles de educação financeira. Olha, você recebe X. Porque tudo eles precisam participar para dar certo, né? Para realmente obter êxito, ele precisa participar. Então, a gente, o primeiro salário, senta com ele e faz a divisão. Olha, desse X que você ganha, quantos vai ficar no banco? Qual que é a sua proposta de gasto com esse valor que você vai ganhar? E aí, se você vai ganhar X, você vai ter que apresentar nota. Então, é nisso que a gente vai trabalhando também o senso da responsabilidade, porque é para a vida adulta, independente de retornar para uma família ou não. Então, assim, os que vão sair, não tem perspectiva nenhuma de retorno familiar, eles vão para uma república, né? E nessa república, eles não têm a equipe técnica o tempo todo, não tem orientador o tempo todo falando, olha, você tem que lavar seu banheiro, olha, você tem que fazer sua comida, olha, agora é hora disso. Não, ele vai ter que fazer sozinho. E como vai fazer? Porque ele não vai morar sozinho numa república, né? Ele vai dividir o espaço com outras pessoas. E aí, como que vai fazer? Ele precisa minimamente respeitar o espaço do outro para ser respeitado. Então, esse trabalho que a gente desenvolve é justamente para essa preparação para uma vida adulta. Pelo menos você vai conseguir sobreviver a partir daqui. Agora, o que você vai fazer a partir daí, né, já são escolhas. Então, a gente lida muito com isso, de escolhas. O que é certo, o que é errado. E vamos trabalhando. A gente vira e mexe, leva eles para a cozinha, porque eles precisam aprender também a fazer comida. Então, a gente tem projetos de culinária, eles têm que ir lá e fazer a comida deles. Muito bacana isso. Sim. Por mais que nós temos cozinheiras, elas estão ali para dar o suporte, mas quando eles têm que ir para a cozinha, eles mesmos fazem. Então, quando a gente faz esse trabalho de culinária, não é só um acolhido, são vários, porque ali naquele espaço ele está aprendendo a dividir, aprendendo a fazer conta, aprendendo a respeitar o espaço do outro. Não, agora não é eu vou ficar com a responsabilidade de lavar a louça. Não, eu vou fazer só o arroz, você vai fazer só o feijão, você faz a carne. Não, peraí, e vai, né, dividindo as funções, porque a vida adulta nada mais é que você precisa dividir. Você precisa dividir. Precisa dividir, aprender a estar, né? Se relacionar com os outros. Então, eu falo que é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito. E ver o quanto eles crescem diariamente é mais bonito de ver ainda, né? A gente não é pai, não é mãe, mas a gente assume um pouco dessa função. E ver o potencial de cada um, não tem nada que pague. Não tem nada, porque às vezes eles chegam ali um pouco cru, ali sem saber fazer nada, e aí vai se desenvolvendo, vai amadurecendo a ideia. Tem acolhidos que chegam, não gostam muito de falar de sentimentos, e aí tem determinados momentos que ele se sente à vontade em sentar e falar da vida dele, do que gosta, do que não gosta. A gente fica muito feliz, porque, gente, olha o que a gente alcançou. É um trabalho de formiguinha, mas acontece. Tem que se permitir, tanto eles quanto nós.
E eu falo que nós, enquanto profissionais, nós aprendemos diariamente, mais do que ensina. Olha só, é uma troca mesmo, né? Agora, eu fiquei pensando aqui, Lu, por exemplo, você falou que eles vão para uma república, né? Essa república, alguém acompanha lá? É da prefeitura? É uma casa? Quem que paga os custos? Ou são eles que precisam pagar alguma coisa? Então, as repúblicas jovens, na verdade, né, a articulação também é feita pelo CREAS, né, já anteriormente mencionado. Eles que verificam as vagas. Então, a gente tem que fazer a solicitação de vaga uns 6 meses antes do adolescente completar 18 anos. E aí é o SAICA que faz. Isso, solicitação de vaga para o CREAS. E o CREAS articula a vaga, que quando ele completa 18, ele já tem um espaço para ir. E lá tem uma equipe técnica também, mas não é como funciona dentro do SAICA. Né? Na verdade, os adolescentes, eles assumem a responsabilidade de tudo. Eles têm um acompanhamento, certo. Sim, mas, por exemplo, eles fazem os combinados para sair, por exemplo. Eles têm um valor especificado, sim, para gasto. Eles acompanham, né? Ele tem um dinheirinho, mas eles orientam também como proceder ali, né? Por exemplo, você quer comer X, então você vai comprar o que você quer. Né? Eles, é lógico, tem alimentação lá dentro também, que é de responsabilidade do município, e eles fazem. Mas até mesmo para trabalhar esse senso de responsabilidade, né, eles ajudam também. Eles precisam ajudar com um certo valor, até mesmo para, eu quero comer algo diferente. Então você vai comprar. Você vai comprar. Nossa, quantas coisas a gente aprendeu aqui com a Lucilene Cristina, ela que é gerente do SAICA Padre Deon, né, uma das nossas unidades aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Agora, Lucilene, uma coisa também que a gente ouve falar, já tem alguns anos, é sobre o apadrinhamento, né? Como é que funciona? O apadrinhamento afetivo, ele funciona da seguinte maneira. Por exemplo, se o acolhido ele tem perspectiva de retorno familiar, então vai ser feito um trabalho com a família. Se não tem nenhuma perspectiva, aí a gente avalia a possibilidade de um apadrinhamento afetivo. Que não tem a ver com adoção. Não, o padrinho não vai adotar. Não, na verdade, o padrinho afetivo, ele nem pode ter o nome na fila para adoção. Não pode. Então, é outra questão. Ele está ali para assumir mais um papel de um suporte mesmo, de uma vida diferenciada, no sentido de família mesmo, coisa que as crianças, no momento, eles não têm. O padrinho tem uma idade para ele apadrinhar a criança ou tem que ser adolescente? Como é que é feito? Não, ele tem que ser maior de idade. Ele não pode ser menor de idade para assumir essa responsabilidade, não. Não necessariamente tem que ser um casal. Pode ser uma mulher, um homem que queira realmente fazer. Mas e também tem um curso. Tem um curso para ser feito. Ele mais uma vez, também tem que se habilitar. Ele também tem que se preparar para ser um padrinho. Até para não fugir também do perfil, né? Para não fugir um pouco dessa realidade. Porque senão começa a oferecer coisas que fogem da realidade do acolhido. E aí atrapalha toda uma rotina, todo um processo que a gente vem construindo. Né? E a criança ou adolescente pode até confundir, né? Achar que você é adotado porque lá com o meu padrinho é legal. É importante, né? Sim. Esse trabalho, saber. Então, o padrinho não pensa que é chegar lá e encher a criança de presentes. Isso, eu vou fazer tudo que ele quer. Não, muito pelo contrário. Para ser, né? Para apadrinhar, primeiramente também, antes de ter esse contato com o acolhido, ele tem um contato com a equipe técnica. Porque a equipe técnica vai descrever todo o perfil daquele acolhido, como que ele é, como que a gente vai ter que trabalhar, porque a gente tem que objetivar algo lá na frente. Para que tem que ter esse padrinho? Por que a gente quer? O que a gente vai ter de benefícios com ele, né? Com essa relação? É afinidade, é vínculo, é criação de relações positivas, de relações familiares, de ter a possibilidade de sair em algum espaço positivo. Não tem que ser por meio de troca, não. Porque
Porque se for por meio de troca, tipo, eu sou seu padrinho, eu vou te dar aqui um celular. Aí na outra semana, não, eu quero um passeio. E aí não vai estar criando uma relação saudável. Tá muito mais no sentido de troca. Então o padrinho ele pode passear com o acolhido, pode levar para um parque, levar para um passeio. Para um passeio, mas tudo com autorização da equipe técnica, tudo combinado antes. Por exemplo, não, eu vou levar um presente para ele na semana que vem. Não é assim. Não é assim, porque senão ele vai associar toda visita a um presente que tem que ser recebido. E não pode. É muito legal essa responsabilidade, né, que o trabalho tem com esses acolhidos, né? Sim. E outra coisa bem legal, por exemplo, se a gente está vendo que aquela criança está tendo dificuldade na escola, o orientador já tentou, a pedagoga já tentou, todo mundo já orientou, não deu certo, a gente vai acionar o padrinho. Olha, padrinho, preciso que você converse com esse acolhido. Ele não está bem na escola, como que vai ser? Né? Porque também é papel dele, é padrinho, é para a vida, é trabalhar questões que vai ajudar no desenvolvimento humano. Né? Então a gente insere também, padrinho, tem a disponibilidade de nos acompanhar numa consulta, tem disponibilidade de nos acompanhar numa reunião escolar. Vamos fazer, isso é parceria. Né, é falar a mesma linguagem para que aquele acolhido entenda onde a gente quer chegar com ele. E assim, a gente vê que vários deram muito certo, mas tem que caminhar na mesma direção, porque se a equipe técnica caminha para um lado e o padrinho faz tudo ao contrário, acaba atrapalhando. Por isso que tem que ter esse curso antes, se preparar, né? É muito importante, principalmente quando a gente está lidando com vidas, né? Então aí o tempo todo que a gente está falando de vidas, né? Então não é tão simples assim, muito pelo contrário, precisa dessa responsabilidade. Lucilene, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero abrir um espaço agora para algo que não foi perguntado, mas que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Agradeço imensamente essa oportunidade, né? Eu acho que é um espaço de discussão, porque as pessoas tenham conhecimento, né? E assim, quero mais uma vez fazer esse apelo mesmo para as pessoas que querem fazer, querem adotar, mas ainda estão com aquele perfil muito firmado ali de tem que ser criança, tem que ser bebezinho. E eu acho que a gente pode fazer a diferença na vida do outro. A gente precisa querer. Né? Então, dê essa possibilidade, tenta pelo menos conhecer, né? Porque é isso. Adolescente também, assim como criança, é uma pessoa que precisa de afeto e carinho. Né? Se a gente começar realmente a se preocupar somente com as crianças e deixar os adolescentes, o que vai ser deles? Né? Então, assim, eles também têm direito a ter uma família, alguém que cuide, que respeite, que acolhe. E eles estão lá só aguardando isso. Só aguardando alguém que tenha realmente essa possibilidade, esse coração aberto para o novo. Então, se a pessoa ela vai procurar, é porque a gente acredita que ela já tem uma vocação para ser mãe e pai, né? Então, se ela tem vocação para ser a mãe, para ser o pai, por que não, né, atender esse apelo da Lu pelos adolescentes que estão nas casas de abrigos aí espalhados por todo o nosso país, né? Lu, muito obrigada e boa sorte, né, no seu trabalho, que dê tudo certo aí no Saica para você. Agradeço. Obrigada a todos. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.